sacerdotes, né, que vão estar juntamente com o Senhor Jesus. Ó, eu vou ler aqui o e-mail dele para não torcer as palavras do irmão, né? Tá aqui, ó. Estamos vivendo os últimos dias antes da vinda do Mestre e a maioria desse povo ainda não entendeu os mistérios do Evangelho. O livro do Apocalipse é uma revelação para os 144 mil. Então o Apocalipse foi escrito só para eles. 2. Os 144 mil, em sua maioria, são gentios enxertados na oliveira verdadeira. Nasceram judeus espirituais. Jesus não pregou para gentios. 3. Os 144 mil são a noiva do Cordeiro dos últimos dias. 4. Eles vêm de todas as nações, vão direto para o santuário. Apocalipse 3, 12 e 7, 15, Isaías 61, 6 e 6. 5. Eles são o povo eleito, escolhidos, predestinados à salvação. Eles comporão o santuário de Deus que vai descer do céu para a nova terra, ou seja, a cidade santa. Não deu ainda para entender que os 144 mil serão sacerdotes? Esses são os santos que com certeza vencerão a besta. Não se macularam com mulheres porque são castos. Em Apocalipse, mulheres significa igreja. E aí fala da Babilônia. Babilônia é uma coisa, igreja são outra e mulher é outra. Ou estou errado? Há uma ilustração do capítulo 17 de a mulher vestida de besta escalada sentada e é representada pela igreja apostata. E nós sabemos também que há muitas representações do Antigo Testamento de mulher prostituta ser de Israel. Mas nesse texto não. Eu vejo mulher no sentido que esses homens serão pessoas separadas, no entanto vão ser seladas por anjos. Imagine, 4 anjos nos quatro pontos cardeais, que a Terra não é quadrada, sabemos isso. E aí sobe um anjo e fala, não faça nada até que seja selado o sangue de Deus. Tem que ser 12 mil de cada tribo, não pode ser um número quebrado? Até poderia, pastor, mas nesse caso não é. Porque se você observa, existem no livro do Apocalipse muitos símbolos. Então, esse não pode ser um símbolo? Muitos símbolos, eu vou chegar lá. Existem muitos símbolos, existem números. Como quando se fala que 200 milhões do exército, por exemplo, que vem do Oriente. Isso. Na época que João escreveu um texto como esse, era um absurdo esse negócio. E continua sendo. Então, mas se você for observar hoje a questão, por exemplo, da China, é um exército fabuloso. É o único país que pode ter um exército desse. Então, há uma possibilidade. Claro. Mas na época de João não era. Porque o mundo, pelo menos na época de João, tinha mais ou menos 250 milhões. É verdade. Na época de Paulo, um pouquinho mais na época de João. Então, aqui eu vejo, quando Deus quis colocar um número, e nesse caso ele colocou a quantidade de pessoas que ele queria. Quando ele não quis revelar, ele fez muito bem, como fez no verso 9 do capítulo 7. Uma grande multidão de qual ninguém podia contar, já mostrando as diversas pessoas que vão se converter mediante a pregação das 2 testemunhas, e creio eu, o texto aqui não fala que serão pregadores. Mas essas pessoas, por uma questão lógica, não vão ser seladas para não fazer nada. Então, essa grande multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações, inclusive de Israel, serão pessoas convertidas na grande tribulação pela pregação desses homens. Tá. Bom, se não me engano, o pastor Oduvaldo foi o professor do irmão lá de Santo André, o pastor Sanches, Alexandre, né? Que deu a entrevista. Então, ele vai revelar agora para a nossa repórter como ele entende a questão dos 144 mil. Eu queria que você comentasse. Vamos lá. Nós entendemos que o texto é literal, não tem como ser um texto simbólico. E esses 144 mil, nós entendemos que eles estarão na terra na grande tribulação, logo após o arrebatamento da igreja, né? Que se dará no período que Deus ele estabeleceu pela sua soberania. O texto diz claramente, e não nos dá abertura para uma simbologia. O texto diz que são 144 mil selados das 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo, e o texto encerra dizendo que são os filhos de Israel. Não está relacionado à igreja. Se você for um pouco antes, quando Jesus ele se revela a João em Pátimos, Jesus manda João escrever 7 cartas para 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, na Turquia, ou seja, não tem nada a ver com Israel. São 7 igrejas de pessoas de outras raças, que estavam ali fixadas como igrejas locais na atual Turquia. Então ali não se fala de Israel.
Agora, já nesse texto, são os filhos de Israel. Então, eu acho interessante o Apocalipse, quando o Apocalipse fala de igreja, é igreja. Israel, é Israel. Hoje a aula tá boa, hein? O assunto é quente, eu tenho certeza que nós vamos tratar dele várias outras vezes aqui no programa, né? E você deve aproveitar a oportunidade que tem para tirar suas dúvidas. Por exemplo, essa opinião que você acabou de ouvir do pastor Sanches diverge da do mestre dele que está sentado aqui no nosso estúdio, né? Que é o pastor Oduvaldo. Ou ele convenceu o senhor, pastor? Então, eu tive o prazer de ter o pastor Sanches como meu aluno, mas eu não tive oportunidade de lecionar exegese de Apocalipse na faculdade. Então ele talvez não saiba a minha posição, vai saber agora, né? Bom, a minha dificuldade com a posição pré-tribulacionista é que ela argumenta várias coisas no escuro. Por exemplo, fala-se que a igreja vai ser arrebatada. Mostra o texto no Apocalipse onde a igreja sai. Não existe tal texto. O capítulo 4, que é onde os irmãos querem localizar o arrebatamento da igreja, João vê uma abertura no céu, a voz que falou com ele no capítulo 1 diz, sobe aqui, e os irmãos fazem João se transformar na igreja. Os irmãos que primam pela literalidade do texto. Irônico, né? João é João. Não, mas João não é a igreja. Não é, então. Mas para os irmãos pré-tribulacionistas, ali é a saída da igreja da terra. Não existe como tirar a igreja da terra no Apocalipse. Mas uma coisa interessante, pastor, você fala que a igreja não sai, mas também não está. Está. Porque só aparece no capítulo 19. Não, porque as 7 igrejas que... Não, isso aí é antes. Não, vamos ver assim. O esquema melhor para ler o Apocalipse é capítulo 1, verso 19. Escreve as coisas que você viu, a imagem ou a visão de Jesus glorificado. Certo. As que são o estado atual das igrejas. E as que ainda vão acontecer, de capítulo 7 para frente. A igreja está... com certeza, porque no Apocalipse tem 2 mulheres. Uma das mulheres é aquela mulher que está sentada na besta, cuja cabeça tem os mesmos chifres que vão se revelar no capítulo 13. O anticristo, o falso profeta e Satanás, que está regendo a tríade satânica. E tem uma outra mulher que dá a luz ao Messias e o filho é arrebatado direto para o trono, fala-se rapidamente da ascensão do Senhor, e aquela mulher é a igreja, o povo especial de Deus. E como eles não conseguiram fazer nada com o filho da mulher, então vão se voltar contra os filhos da mulher. Que é uma maneira, é um hebraísmo de dizer, né? Que são aqueles que participam da mesma natureza da mulher. Então aquela mulher não é similar àquela que está sentada à besta. Ela é oposta. E só tem uma interpretação para aquela mulher em qualquer exegese. Aquela mulher é o povo de Deus. E o povo de Deus na terra agora é chamado de igreja, antes da vinda de Cristo é chamado de Israel. Mas é o povo de Deus que gerou o Messias. Essa que é a ideia. Então fica difícil, porque na posição tribulacionista, por exemplo, eles não conseguem explicar 2 Tessalonicenses capítulo 2. Sobre aquele dia, Paulo falando do arrebatamento da igreja, nada disso vai acontecer sem que antes venha o anticristo. Então, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos de 1 a 12, diz que a igreja não sai antes do anticristo. Daí tem aparecido a posição midi-tribulacionista, ou seja, a igreja fica 3 anos e meio na tribulação e os outros 3 anos e meio no céu. Então, eu acho meio difícil sustentar, primeiro, um arrebatamento da igreja no Apocalipse. Não existe tal texto. Exegeticamente, não existe. Acho difícil sustentar que haverá esse arrebatamento em face de 2 Tessalonicenses. E o que é pior, para que exortar a igreja a ser fiel, a perseverar até a morte, se na hora que a coisa pegar ela não vai estar aqui? Tem gente que chega a dizer que as cartas de 1 e 2 Tessalonicenses foram escritas para Israel e não para a igreja. Mas lá o epígrafe está claro.
à igreja de Deus que está em Tessalônica. Para que ficar exortando a igreja a manter fidelidade, a perseverar, a não negar até a morte, se no dia que a coisa pegar eles não vão estar mais aqui? Vão ter sido arrebatados. O pastor Silas responde já, quando a gente voltar do intervalo do Vejam Só. Apocalipse. São um número literal ou um número figurado? Nós estamos discutindo isso aqui. No bloco anterior, o pastor Oduvaldo fez uma colocação a respeito da palavra que o nosso entrevistado deu para a nossa repórter. Eu vou emendar as opiniões que a repórter também colheu nas ruas, principalmente lá no Reduto dos Evangélicos aqui em São Paulo, para depois o pastor Silas e o pastor Oduvaldo comentarem. Vamos ver. Os 144 mil de Apocalipse, na sua opinião, é literal ou é figurado? A Bíblia foi escrita em 3 linguagens, alegórica, figurativa e literária. E os 144 mil assinalados de Apocalipse está claro. Eles são, de fato, literalmente, da tribo de Dan, 12 mil, de Esacar, 12 mil, de Zabulon, 12 mil. Isso é literalmente assinalado no período da chamada Grande Tribulação. Figurado. Porque dá para entender claramente que ali refere-se a 12 mil de cada tribo, fazendo um total de 144 mil, então não seria literal, senão a salvação seria algo exclusivista e restrito a esses 144 mil. Ali, na verdade, é um número referente às tribos, e não com relação à salvação. Olha, eu não acho que é figurado não, acho que não é historinha para boi dormir não, acho que é realidade. Eu creio que realmente vai ter sim, esse 144, porque a Bíblia não é mentirosa, né? Figurado. 44 mil. Boa pergunta, por quê, né? Eu já não sei eu responder no momento concretamente. Na sua cabeça é figurado? Figurado. Eu acredito que é literal. Porque a Bíblia está dizendo que é 144 mil, então eu acredito que é 144 mil. É literal. Por quê? Eu acredito que é... Por que é literal? Porque é os 144 mil que vão ser salvos, né? Mas no sentido literário, que já tá definido esse 144 mil. Então eu acredito que é literal, por isso. Uau, mas 144 mil só salvos é muito pouco salvo, né? Será que o céu é tão pequeno assim? Menor do que o Maracanã. Pois é. Já pensou? Não, brinca não. Agora, o que eu acho engraçado, antes do pastor Silas falar, pastor, olha só. Eu acho interessante as pessoas dizendo, não, é claro que é literal. O outro diz assim, mas tá explícito que é figurado. Você pode ter a opinião que você quiser, mas não venha dizer que é claro o que está explícito, porque isso não é verdade. Olha só, o reverendo Samuel Labanca, de Arapoti, no Paraná, ele é pastor jubilado da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele diz assim, não tenho dúvidas que o número é figurado. Para argumentar sobre essa afirmativa, vou historiá-la. O 3 é o número do céu. Sei lá por quê. O número 4 é o número da terra. Também não sei. Multiplicados um pelo outro, temos 12. As 12 tribos de Israel. E multiplicados por 12 é o número dos apóstolos, que dá 144. Que elevado a milhar, símbolo da eternidade, temos simbolicamente o número dos redimidos de Israel. 12 mil de cada tribo. Nós cristãos, que não somos judeus, não estamos nesse grupo. Pertencemos à multidão dos remidos que estão diante do trono, conforme o capítulo 9. Então, o que o reverendo Samuel está colocando é mais uma interpretação. Esses 144 mil é um número simbólico, mas que representam os judeus salvos, que não são só 144 mil, mas são os judeus salvos, e não os outros das outras posições. Enfim, se é uma coisa que não está clara, é isso. Pastor Silas. Antes de comentar sobre a mulher vestida de sol e sobre os 144 mil como um número total, eu gostaria só que os irmãos tivessem cuidado, irmãos. Eu percebo que os irmãos às vezes falam assim, é claro, mas por mais que você defenda a posição literal ou alegórica, você tem que ter argumento, né, pastor? Tem que ter pelo menos um pouco de conhecimento da Bíblia. No capítulo 4, verso 6 do livro de Oséias, diz que o povo seria destruído porque estava lhe faltando conhecimento. E aquela geração de Oséias foi destruída depois. O que eu vejo hoje é muitos irmãos
Às vezes ficam anos na igreja e, por mais que se defendam, como eu e o reverendo aqui, cada um defende uma ideia, mas a gente tem uma linha de raciocínio e estuda sobre isso. A maioria dos crentes não fazem isso. E eu deixo um conselho para os irmãos, em nome de Jesus, os irmãos